Bem-vindos! Hoje a gente tem um material bem particular aqui para analisar. São trechos de um documento chamado Trump, o Grande Traidor.pdf. Um título forte, hein? Bastante. E o foco dele é essa relação, né, entre Donald Trump, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, assim, especificamente na visão que o texto traz sobre um cenário hipotético depois de uma possível eleição do Trump em 2024. Certo. A nossa missão aqui é, então, explorar os argumentos desse documento. Ele descreve uma mudança bem drástica na postura do Trump, né? Chega a chamar de traição, e a gente quer entender as consequências que o autor aponta. É importante frisar, né? A gente está olhando para as ideias dessa fonte. Não estamos concordando nem discordando. Exatamente. É uma análise da perspectiva do texto. Ok, vamos então desempacotar isso. A linguagem é, sem dúvida, muito forte. Usa palavras como traição, dor, indignação. Isso já dá uma pista, né, do tom apaixonado e bem específico do ponto de vista. Com certeza. O nosso objetivo é justamente dissecar essa linha de raciocínio que o autor constrói, sabe? Identificar os eventos que ele cita, como ele interpreta esses eventos. E como ele amarra tudo para sustentar a tese principal. Isso! Como ele chega nessa conclusão de suposta traição. É uma análise da lógica interna mesmo do que está escrito ali. Não da política real, mas da narrativa que o texto apresenta. Perfeito. Então, vamos direto ao ponto principal, a acusação central. O documento basicamente diz o seguinte: Donald Trump, que antes era visto pelo autor como um gigante da direita mundial, um aliado-chave do Bolsonaro contra o que o texto chama de socialismo e globalismo, teria cometido uma traição contra ele. E o gatilho para isso, o evento que a fonte cita direto, é uma videochamada. Sim, uma videochamada que o documento data como 6 de outubro de 2025, entre Trump e Lula. E o texto descreve essa chamada como amigável. Amigável. E a interpretação que o documento faz dessa chamada é, assim, a base de tudo. Segundo o texto, a conversa foi sobre tarifas, comércio, o que seria, normal. O problema para a fonte é o que não foi dito. E o que seria isso que não foi dito que o documento aponta? O texto dá muita ênfase ao fato de que Trump não teria feito nenhuma menção ao Jair Bolsonaro. Sabe, nenhuma palavra sobre a situação dele, nenhuma exigência para acabar com o que a fonte chama de perseguição política. Nenhuma crítica às injustiças cometidas? Nada disso, segundo o texto. E para quem escreveu o documento, esse silêncio é ensurdecedor. É como uma punhalada nas costas mesmo. É aqui que a construção do argumento fica bem interessante, né? O documento mostra uma decepção profunda, quase um lamento mesmo, por essa omissão. Sim. O autor contrasta isso com o que ele lembra do comportamento anterior do Trump. Cita tweets antigos, declarações. Em defesa de outros aliados, né? Isso. A narrativa que ele monta é de uma inversão total de postura. Uma virada de 180 graus. E o que chama atenção na lógica da fonte é porque essa omissão vira traição. O documento liga isso direto à imagem que ele mesmo cria do Lula. Ah, a caracterização do Lula. Exato. Lula não é só um adversário político ali no texto, ele é o inimigo. É o símbolo da ameaça comunista, do tal lulopetismo, um termo que o documento usa para descrever um sistema que ele acha péssimo. Entendi. Ignorar o aliado que está em dificuldade, o Trump estaria, na visão da fonte, renegando toda a luta anterior, sabe? Então a força da acusação de traição depende muito dessa caracterização, digamos, extrema que o próprio documento faz do Lula. Precisamente. Toda a narrativa de traição se apoia nisso. Em pintar o Lula não só como oponente, mas como essa ameaça quase existencial. É essa moldura que transforma o que, para outros, poderia ser só pragmatismo político do Trump. Tipo discutir comércio com o presidente do Brasil. Isso. Mas para a fonte vira uma falha moral grave, uma quebra de princípios. Claro, dentro da visão de mundo deles. O documento cria uma divisão clara. De um lado, pragmatismo, interesses econômicos, que ele atribui ao Trump nessa nova fase. Do outro, lealdade, princípios, moral, que teriam sido sacrificados. E para dar mais peso a essa ideia de traição,
O documento volta bastante no tempo, né? Ele reconta a história da relação Trump-Bolsonaro, claro, sempre pela ótica dele. Sim, essa parte histórica é fundamental para a argumentação da fonte. O documento lembra a eleição do Trump em 2016, descrevendo como uma festa para o autor, uma vitória contra o establishment, contra o socialismo. Como um farol de esperança para os conservadores. Exatamente. E aí, na sequência, a eleição do Bolsonaro em 2018 é colocada pela fonte como a versão brasileira disso, né? Bolsonaro defendendo Deus, família, pátria. E dão um destaque enorme para a visita do Bolsonaro à Casa Branca, lá em março de 2019. Ah, essa visita é chave no texto. Com certeza. É retratada quase como o ápice da aliança. O documento fala em lealdade mútua, abraço firme, sintonia total nos objetivos. Combater o socialismo na América Latina, isolar a Venezuela, Cuba. Isso. A fonte também faz questão de citar outros apoios do Trump ao Bolsonaro, tipo tweets, falas em eventos. Tudo isso é apresentado como reforço da aliança, sabe? Alimentando a ideia na direita brasileira de que o Trump era um aliado poderoso, quase um padrinho espiritual. E qual o objetivo dessa recapitulação toda dentro do argumento do documento? Para que contar essa história? Se a gente conecta isso com a tese principal da fonte, fica claro. O documento usa essa base histórica de apoio mútuo, de alinhamento, de compromissos que ele descreve como explícitos para aumentar o impacto da suposta traição lá na frente. Cria um contraste, né? Exatamente. Ele constrói com cuidado essa narrativa de confiança, de camaradagem, para depois mostrar a aproximação Trump-Lula como uma quebra chocante, abrupta e, na visão do autor, dolorosa. Sem essa construção histórica, a acusação de traição perderia força no texto. Entendi. E aí o documento avança para descrever a tal virada que ele coloca depois da hipotética vitória do Trump em 2024. Como ele narra essa mudança? Bom, segundo o texto, teve uma comemoração inicial na direita brasileira quando o Trump ganhou, uma expectativa, né, de que ele ia usar o poder para ajudar o Bolsonaro, reverter a situação aqui. Mas aí Essa euforia teria virado frustração. O documento fala num silêncio ensurdecedor do Trump sobre a situação específica do Bolsonaro. Alega que não teve menção pública, não teve pressão diplomática sobre o governo brasileiro ou sobre o STF. que a fonte sempre chama de ativista, né? Sempre. Dizem que o STF persegue conservadores e, segundo o texto, o Trump não fez nada para indicar que aquele apoio antigo continuava. E é nesse cenário de suposto abandono que entra a aproximação com o Lula. Justamente. O documento descreve isso como Trump flertando com o inimigo. E a videochamada de 6 de outubro de 2025 é o clímax disso, o marco simbólico da traição. O texto insiste muito no tom amigável da conversa, nas discussões de cooperação econômica e principalmente na ausência total de críticas ao Lula ou defesa do Bolsonaro. Isso leva a gente de volta para a figura do Lula. Como exatamente o documento o descreve para justificar essa repulsa toda à aproximação do Trump? Olha, a caracterização do Lula pela fonte é central. Ele é pintado como o arquiteto do lulopetismo, um termo que o documento usa para falar de um sistema ligado diretamente à corrupção, citando Mensalão, Petrobras. Acusações conhecidas. Sim. E o texto acusa o Lula de manipular o judiciário, colocando o STF como parte disso. Além disso, atribui a ele a promoção do que chama, de forma pejorativa, de ideologia de gênero, censura de opositores especialmente conservadores, religiosos e o alinhamento do Brasil com potências que eles consideram anti-ocidentais. China, Rússia. Através do BRICS. Exatamente. O documento menciona o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Mas apresenta o bloco principalmente como uma aliança contra os valores ocidentais, liderada pela China e pela Rússia, e viu o fortalecimento do Lula nesse bloco como algo bem perigoso. E o ponto-chave do argumento é que o Trump saberia de tudo isso sobre o Lula. Sim, esse é um ponto crucial na argumentação da fonte. O texto insiste. Trump saberia de tudo, da corrupção alegada, das políticas culturais criticadas, do alinhamento internacional. Ou seja, não seria ingenuidade. De jeito nenhum, segundo o documento.
Seria uma escolha fria, calculada, deliberada mesmo, uma escolha consciente de abandonar os princípios conservadores e a lealdade ao Bolsonaro em nome de vantagens econômicas e pragmatismo. O texto acusa Trump de ignorar o que descreve como o sofrimento da direita brasileira, priorizando os próprios interesses. O documento detalha quais seriam esses interesses pragmáticos? Ele especifica os impactos dessa suposta nova postura de Trump? Detalha sim, em duas frentes, econômica e cultura ou moral. Na parte econômica, o texto foca na negociação de tarifas, especificamente aço e alumínio brasileiros, que a fonte alega serem subsidiados pela China e competirem de forma desleal. E a crítica é... A crítica é que Trump estaria negociando isso direto com Lula, buscando um acordo bom para os Estados Unidos, mas sem nenhuma contrapartida ligada à situação política aqui, sem condicionar o acordo a questões de liberdade, justiça ou ao tratamento do Bolsonaro e dos apoiadores dele. E quem o documento diz que ganha e quem perde com isso? A fonte argumenta que essa negociação puramente econômica beneficia grupos específicos, os latifundiários e grandes empresas ligadas ao PT no Brasil, que teriam acesso mais fácil ao mercado americano. E prejudica quem? Prejudica, segundo o texto, trabalhadores conservadores nos Estados Unidos, citam metalúrgicos em Pittsburgh, Ohio, que perderiam empregos para concorrência subsidiada, e também pequenos produtores conservadores no Brasil, sem a mesma força política para esses acordos. A conclusão do texto é direta: pragmatismo acima da lealdade. Entendi a parte econômica. E os impactos culturais e morais que o documento levanta? De ignorar, de fechar os olhos para políticas do governo Lula que, segundo a fonte, atacam valores conservadores. Dá exemplos que circulam nesses meios: supostas cartilhas de gênero no MEC, dinheiro público financiando paradas LGBTQIA+, e uma alegada campanha de censura contra pastores e vozes conservadoras. E como o documento liga essas alegações culturais especificamente ao Trump? O argumento da fonte é: ao se aproximar do Lula sem criticar isso, Trump estaria traindo não só o Bolsonaro, mas as próprias bandeiras que ele defendeu nos Estados Unidos: família tradicional, liberdade religiosa, combate ao marxismo cultural. Sugere uma hipocrisia. Exato. O texto diz algo como: negócios sem valores são perigosos. E um ponto importante que o documento levanta é o impacto psicológico disso. Descreve desmoralização entre jovens conservadores, sentimento de abandono entre evangélicos, citam até Silas Malafaia como exemplo de apoiador do Bolsonaro, que se sentiria traído, e uma sensação geral de orfandade entre os bolsonaristas. Essa análise do documento não fica só no eixo eu-Brasil, né? Ele também fala de consequências internacionais. Correto. O documento argumenta que essa aproximação Trump-Lula teria repercussões globais, principalmente no espectro conservador. Sugere que a atitude do Trump mandaria um sinal negativo para outros líderes de direita como Giorgia Meloni na Itália, Viktor Orbán na Hungria, e dá um destaque especial para o Javier Milei na Argentina. Por que o Milei especificamente? A fonte sugere que esses líderes poderiam ver a ação do Trump como um precedente ruim, indicando que ele negociaria com líderes de esquerda por conveniência, abandonando princípios. No caso do Milei, o documento descreve um sentimento forte de traição e isolamento. Porque o Milei se posiciona contra governos de esquerda. Exato, e segundo o texto, contava com Trump como aliado nessa luta. Vê-lo próximo de Lula seria um baque. E além desse impacto nos líderes, que outras consequências internacionais o documento aponta? O texto argumenta que a aproximação dá legitimidade internacional para o governo Lula, justo quando, segundo a fonte, ele estaria implementando políticas autoritárias e anti-ocidentais. Isso enfraqueceria movimentos conservadores em outros países da América Latina, como Chile e Peru. Ver o líder americano validando Lula seria um golpe para eles. Exatamente. E aí volta a questão do BRICS. Como isso entra na análise internacional da fonte? A fonte retoma o BRICS aqui, argumenta que a validação do Lula pelo Trump, sem contrapartidas, fortalece a posição do Lula no bloco. Como o documento vê o BRICS como um eixo anti-ocidental, isso é interpretado como um erro estratégico grave do Trump.
Ele estaria indiretamente facilitando o avanço de uma agenda contrária aos interesses da civilização ocidental na visão da fonte. Então, para resumir o argumento global apresentado na fonte. A aproximação Trump-Lula é descrita no documento como algo muito maior, como a traição pessoal ao Bolsonaro. É um evento de significado mundial, um golpe na direita internacional, um estímulo a regimes socialistas na América Latina e, principalmente, um erro estratégico que, na perspectiva bem específica da fonte, beneficia forças hostis ao Ocidente. A narrativa é de uma falha histórica mesmo. Bom, chegando ao fim da nossa análise desse material específico, a tese central do Trump, o grande traidor, .pdf, ficou clara, né? Essa acusação direta, apaixonada, de que Trump traiu Bolsonaro e a causa conservadora ao buscar uma relação pragmática com o Lula pós-2024. O fio condutor do argumento da fonte é que Trump colocou interesses econômicos acima da lealdade e dos princípios. Então, o que tudo isso significa? Significa que a gente explorou a fundo a perspectiva e as alegações deste documento, e é interessante ver como ele termina, né? Sim, o documento não fica só na análise e no lamento. Ele conclui com um chamado claro à ação. Ele pede aos leitores, que chama de patriotas, para não desanimarem com a suposta traição. Pelo contrário. Pelo contrário, devem transformar a indignação, a dor, em combustível para a resistência, para a vigilância, para defender os próprios valores, a visão deles de Brasil, independentemente do que líderes internacionais façam ou deixem de fazer. Inclusive, ou talvez especialmente, Donald Trump. É uma conclusão que realmente fecha o ciclo, né? Mostra tom militante e a perspectiva engajada de todo o material que a gente analisou. Sem dúvida. E sabe, refletindo sobre os temas que essa fonte levanta, mesmo sem comprar a conclusão específica de traição, dá para tirar uma observação mais ampla, mais neutra. A narrativa que o documento constrói, com essa ênfase no choque entre pragmatismo e ideologia, ela espelha uma tensão que é real e frequente na política internacional. A gente vê direto esse embate. De um lado, a busca por acordos, alianças estratégicas, a realpolitik. Do outro, a defesa de valores, a lealdade ideológica, as linhas morais. É verdade. A forma como a fonte descreve essa dinâmica, no caso Trump, Lula, Bolsonaro, ainda que seja, claro, enviesada pela agenda dela, convida a gente a pensar sobre como as nações e os líderes navegam essa fronteira complexa. Fica a pergunta, né? Até que ponto os valores declarados podem ou devem realmente guiar as relações internacionais num mundo movido por tantos outros interesses?